coisas assim, que realmente eu vou só falar um, Querido, depois você fala do Palmeiras. Mas a gente teve na época das Olimpíadas, a gente teve uma emissora de televisão veio procurar a gente para a gente fazer análise de 2 atletas que participariam das Olimpíadas aqui no Brasil. Acho que foi em 2016. E a gente não sabia qual que era a atividade dos atletas. Então, a gente meio que fez o genótipo desses atletas no escuro. E aí a gente entregou o resultado e depois a gente ficou sabendo que eles eram corredores. E aí, assim, o resultado do nosso teste, assim, a gente tem um score. Baseado nos marcadores que a gente usa, a gente dá um score para o atleta, um score de força e de resistência, que é basicamente o que a gente analisa. Hoje a gente está ampliando isso, mas basicamente o que a gente olha no atleta, né, no indivíduo, é se ele tem uma propensão para atividade de força ou atividade de resistência. E aí a gente viu que os 2 atletas que eles deram para a gente analisar eram atletas que tinham uma propensão a atividades de força, pelo nosso score. Ele tinha o score era um score de força para eles. E aí a gente descobriu que realmente os dois eram corredores, atletismo, e corriam curta distância, ou seja, uma preponderância de força muito grande nos dois. Então a gente acertou, realmente, o nosso score condizia com a atividade que eles estavam, esportiva que eles estavam fazendo. Mas o mais interessante era um menino e uma menina. É que o rapaz que a gente analisou, a história dele era muito interessante. Porque ele estava treinando há 8 anos. Só que os 4 primeiros anos que ele correu, colocaram ele para correr longa distância. Aí chegou uma hora que o treinador falou, puxa, ele não tá indo bem, botou ele para correr curta distância e aí ele despontou. Ou seja, se a gente tivesse feito o teste dele lá no início, a gente teria falado para ele assim, para o treinador, bota ele para correr curta distância, porque ele, pelo nosso score, ele tem uma predisposição para esporte de força. Então ele teria ganho 4 anos. Isso para nós foi uma coisa assim impressionante. Eu fiquei impressionado, realmente, Felipe. Olha o impacto do que a gente faz, que poderia ter tido na carreira desse atleta. Isso, se você pensar isso para as crianças que vão começar a desenvolver uma atividade física, isso tem um impacto enorme, né? Que você vai fazer com que essa criança ela tenha sucesso a probabilidade, a gente pode errar, mas a probabilidade dessa criança ter sucesso é maior. E isso, para quem trabalha com criança, é uma coisa muito importante. Porque você orienta ela a desenvolver sua maior vocação, né, digamos assim. Exato, mas o mais interessante era que, assim, a gente sempre respeitou a vontade da criança, uma coisa que a gente sempre teve no projeto. A gente respeita o que a criança gosta de fazer. Ele gosta de nadar? Tá bom. Então, baseado no nosso score, a gente acha, pelo score, que ele tem uma predisposição para força. Então, tá bom. Então, a gente, orientaria o treinador, coloca ele, a princípio, até a nadar a curta distância. Não coloca esse cara para fazer tiros longos, porque ele vai desanimar. Pode ser que a gente esteja errado de novo, entendeu? A gente não é dono da verdade. Mas isso tem pode ter um impacto muito grande, como teria tido na carreira desse atleta que a gente falou. E aí eu acho que o Querido pode falar um outro case de sucesso, que foi